Em 2019, um radiotelescópio na Austrália captou algo estranho, um sinal, uma frequência, uma mensagem do silêncio do cosmos. Ele veio da direção de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. E por alguns dias, o mundo científico parou. Esse sinal recebeu o nome de BLC-1, curto, fino, direto. Ele não parecia ruído de fundo. Não era interferência conhecida. Não vinha de nenhum satélite, avião ou equipamento terrestre. Ele estava ali, no espaço profundo, vindo de um ponto fixo no céu. E mais, parecia estar em uma frequência que nenhuma tecnologia humana comum costuma usar. Isso acendeu o alerta. Poderia ser artificial? Poderia ser o primeiro contato? Próxima Centauri está a apenas 4,2 anos-luz de nós. Na escala cósmica, isso é praticamente o quintal de casa. E ao redor dela, orbita um exoplaneta rochoso chamado Próxima B, um planeta que fica na zona habitável, um lugar onde a temperatura permitiria a existência de água líquida, um lugar onde, em teoria, a vida poderia surgir. Quando o sinal foi detectado, ele durou alguns minutos. Não se repetiu. Não foi decodificado, mas foi real, registrado, estudado e, por um breve momento, considerado uma possível evidência de vida inteligente. A mídia explodiu. Manchetes falavam em contato alienígena. Cientistas se dividiram. Parte pedia cautela, parte empolgação. Todos sabiam que algo assim não acontece todo dia. Mas a ciência é rigorosa. O sinal passou por análises. Foram feitas simulações, revisões, estudos comparativos. E com o tempo, a hipótese mais provável foi estabelecida. Uma interferência, humana ainda não identificada. Talvez algo vindo de um satélite obscuro ou um fenômeno técnico raro, mas e se não for? E se BLC-1 foi de fato um aceno de lá para cá, uma tentativa, um erro de rota, uma mensagem perdida no ruído? Mesmo sem confirmação, o caso BLC-1 acendeu novamente o debate sobre o paradoxo de Fermi. Se há tantas estrelas e tantos planetas, por que ainda não encontramos ninguém? Talvez porque os sinais sejam raros, frágeis. Talvez porque não sabemos ouvir. Ou talvez porque já ouvimos, mas não entendemos. O caso BLC-1 pode não ter trazido respostas, mas trouxe algo mais importante: perguntas e, principalmente, investimento. Mais olhos voltados para o céu, mais radiotelescópios, mais pesquisas, mais abertura para considerar a possibilidade real de que não estamos sós. Se um dia reencontrarmos um novo BLC-1 com características similares e ele se repetir e for confirmado, tudo muda, porque não se trata mais de acreditar ou não. Trata-se de observar, medir, provar. Próxima Centauri continua ali, girando, silenciosa. Mas o eco do BLC-1 ainda vibra nas mentes dos que o estudaram, porque uma única frequência, captada por acaso, pode ter sido a primeira frase de uma conversa que ainda não começou. E se estivermos sendo chamados e ignorando, o sinal pode ter sido natural. Mas e se não? O que você faria se soubesse que alguém lá fora está tentando contato? Talvez um dia saberemos. Talvez o universo tenha falado. E a única coisa que precisamos é continuar ouvindo. O sinal BLC-1 não era como qualquer outro. Era estreito, quase limpo demais para ser algo natural. Ele veio em uma frequência que não costuma ser utilizada por satélites ou comunicações conhecidas. Não estava se repetindo em intervalos previsíveis, mas também não parecia ser ruído aleatório. Ele veio do nada e desapareceu no nada. E isso é justamente o que o torna tão misterioso. A comunidade científica entrou em frenesi. A equipe do projeto Breakthrough Listen, que opera o telescópio Parkes, na Austrália, foi quem registrou o sinal. Eles estavam monitorando o céu em busca de assinaturas de rádio incomuns.
sinais que pudessem ser indícios de tecnologia alienígena. Por padrão, descartam centenas, milhares de interferências humanas todos os dias. Mas esse sinal escapou, porque era diferente. Durante semanas ele foi analisado com microscópica atenção e, aos poucos, outras hipóteses surgiram. Talvez fosse reflexo de uma antena, talvez ressonância de uma órbita baixa, talvez alguma interferência incomum gerada por dispositivos terrestres. Mas o fato é, ninguém conseguiu provar nada. Nem que era alienígena, nem que era humano. E é aí que mora a beleza desse mistério. Próxima B, o planeta mais próximo de nós que pode abrigar vida é constantemente bombardeado por radiação de sua estrela. Isso o torna um candidato controverso para abrigar vida como a conhecemos. Mas e se a vida lá tiver se adaptado? E se a inteligência naquele planeta evoluiu para sobreviver em condições extremas? Em ambientes subterrâneos? Em cidades submersas? Ou em estruturas orbitais artificiais? A ausência de repetição do sinal BLC-1 não o descarta, só o torna mais difícil de interpretar. Afinal, se uma civilização alienígena envia uma mensagem uma única vez e nunca mais, como saber que foi de verdade? Talvez em seu calendário cósmico, um sinal a cada década seja o equivalente a uma conversa normal. Talvez nossa pressa nos segue. O que sabemos é que a possibilidade de contato com vida inteligente fora da Terra já não pertence apenas à ficção. Ela faz parte do campo de estudo da astrobiologia. E sinais como o BLC-1 são exatamente o tipo de anomalia que acende a centelha da curiosidade científica. Mas a questão maior continua sendo: se há vida inteligente lá fora, por que ainda não tivemos um contato direto, aberto e inquestionável? Resposta pode estar no próprio comportamento humano. Estamos preparados para essa revelação? Conseguiríamos lidar com a existência de algo tão diferente, tão avançado? Talvez eles saibam que não. Talvez por isso enviem sinais sutis, um teste, um aceno. E se o BLC-1 for apenas o começo? Talvez, nas próximas décadas, novos sinais surjam, mais claros, mais frequentes, ou, quem sabe, tão discretos quanto este. Mas a verdade é, agora estamos ouvindo, e não vamos mais parar. Imagine o impacto. A manchete, confirmado, sinal extraterrestre detectado. A comoção, as teorias, as religiões reagindo, a ciência evoluindo em tempo recorde, as prioridades da humanidade se reorganizando. Porque no momento em que tivermos prova real, tudo muda. E talvez a história já tenha começado a ser escrita em 2019, com um sinal fino, breve, vindo do céu noturno, carregando perguntas que ainda ecoam. E nós? O que estamos fazendo com isso? Estamos ouvindo, gravando, estudando, esperando. O universo é um imenso mar de silêncio. Mas, de tempos em tempos, ele emite um som. E talvez o BLC-1 tenha sido um desses sons. Frágil, único, raro, mas real. E enquanto observamos, o tempo passa. Os telescópios mudam, a tecnologia avança e a memória do BLC-1 permanece como um lembrete de que o inesperado pode acontecer a qualquer momento, que o universo está vivo de possibilidades e que talvez ele já tenha falado conosco mais de uma vez. Mas não sabíamos como escutar. O que torna esse tipo de descoberta tão especial é o que ela desperta em nós: imaginação, curiosidade, humildade. Por um momento, esquecemos as fronteiras da Terra, as disputas políticas, as distrações do cotidiano, porque algo maior nos chama, algo ancestral, a vontade de encontrar um espelho no cosmos. Próxima Centauri continuará ali, girando. O planeta Próxima B continuará sendo observado. E o projeto Breakthrough Listen continuará escutando, em silêncio, em atenção, com paciência, porque às vezes, tudo o que precisamos é um segundo sinal, e quando ele vier, se vier, estaremos prontos,
prontos para mudar tudo.